pessoal, nós estamos com algumas dificuldades aqui. Vamos ver se o doutor... Aê, joia! Ele entrou. O doutor agora pede para participar. Muito bem, agora vamos conseguir. Ele vai entrar agora. Gratidão ao universo. Muito importante a participação dele conosco. Inexperiência. Ai, que delícia, deu certo! Tudo bem, doutor? Tudo jóia, tudo na paz. Graças a Deus. O pessoal vai entrando novamente. Agora a gente espera um pouquinho, tem um pessoal entrando, a Isabela entrou. Vai aparecendo novamente para o pessoal. Sejam bem-vindos, boa noite. Eu estou muito feliz e confesso que um pouquinho nervosa, porque é uma honra o doutor ter aceitado vir falar um pouquinho dessa terapia, né? Nós estamos aí com vontade de fazer 3 lives, já está mais ou menos estruturado, de assuntos que não são muito comuns ainda, mas que têm feito a diferença na vida de muita gente, né, doutor? Então, muito obrigada por ter aceito o Não, convite. É uma honra e um prazer gigantesco. E para que as pessoas possam também te conhecer um pouquinho, eu queria que o senhor falasse um pouco da tua formação, de toda a tua trajetória, né, acadêmica e do teu trabalho. tá certo. Não, a honra é toda minha. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Eu sou físico, pessoal, eu tenho sempre falado que eu sou físico, eu fui professor de física há 40 anos, para ser preciso, 39 anos e meio, para ser exato. Eu ainda sou ligado ao IFES, eu ainda tenho um laboratório de pesquisa lá até hoje, a parte que eu movimento lá ainda. Está um pouco devagar por causa da pandemia. Mas eu sou homeopata, eu fiz o curso de homeopatia na UFES, em Viçosa, e fiz na Academia Internacional de Homeopatia, um aprofundamento. Eu sou físico, eu fiz física em graduação, mestrado, doutorado, eu fui para engenharia dos materiais, e o pós-doc eu trabalhei com nanotecnologia. Mas Nossa, hoje a minha paixão é a biorressonância e a homeopatia. Na verdade, as terapias quânticas. E agora, a mais recente, a câmera multidimensional, que é um trabalho que nos honra muito de estar, como se diz, recebendo essas informações para pôr em prática algo tão belo. é maravilhoso, né? E aí a gente então combinou que hoje nós falaríamos sobre a biorressonância, numa próxima live, nossa segunda live sobre a câmara multidimensional, e nossa terceira sobre a homeopatia. Ainda a homeopatia as pessoas conhecem um pouquinho, às vezes até, né, já ouviram falar, já experimentaram, mas a biorressonância e a câmara eu acho que é assunto novo chegando. Então, antes da gente iniciar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas terapias para nós. Vamos lá, vamos começar pela biorressonância. O próprio nome já fala, biorressonância, quer dizer, o estudo da ressonância é muito antigo. A física trabalha com ressonância há muito tempo. Inclusive, não sei se as pessoas lembram, se já ouviram falar, uma frase que diz o seguinte: por que soldado não passa marchando em ponte? Não sei se alguém já ouviu isso, né? Por que soldado nunca passa marchando em ponte? Eu estou falando aquele monte de soldado, um atrás do outro, marchando. É exatamente por causa da ressonância. Porque no momento que eles estão passando, batendo, fazendo o pé, né? Tum, 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 eles podem entrar em ressonância com a ponte. E já aconteceu, inclusive nos Estados Unidos, o ano não me lembro ao certo, mas já aconteceu de uma ponte ser destruída com os soldados marchando. Porque entra exatamente em ressonância. Então, a biorressonância é exatamente a mesma coisa. É uma frequência, é uma onda que chega até a pessoa e essa onda entra em ressonância com as células. Por exemplo, se tem uma célula que está desequilibrada, ela vai buscar esse equilíbrio. Então, a biorressonância ela vai tratar disso. E o nosso diferencial é o que nós fazemos à distância, e a gente vai poder falar um pouco sobre isso. A, Joia. a,
câmera multidimensional, na verdade, ela foi inspirada nas ideias da caixa orgânica do Reich, Wilhelm Reich. Algumas pessoas devem conhecer. Caixa orgânica, né? Se você entrar na internet, você vai ver. Ela foi inspirada nisso, porque com a pandemia, eu tenho 4 caixas orgânicas na minha sala. E essas caixas, 2 eram para pesquisa e 2 poderiam ser utilizadas pelas pessoas. Eu vi, pô, essas caixas não estão utilizadas. Então, eu acordei de madrugada com algumas ideias. Eu fiz várias modificações nessas caixas, depois eu criei outras pequenininhas para utilizar utilizando a foto. Quer dizer, elas... Na verdade, a câmera multidimensional é como se fosse um portal. Ela possibilita, ajuda a acessar uma câmera que não está nesse plano. Então, é alguma coisa mais ou menos assim. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. A homeopatia já é bastante conhecido, né? Na verdade, a maioria das pessoas pensam que a homeopatia é um tratamento físico, que vem para tratar o físico. Mas, na verdade, não é. É um tratamento espiritual. Ela é uma medicina espiritual. Quando a gente trata utilizando a homeopatia em determinadas potências, a gente está tratando no corpo sutil. Nós estamos fazendo a harmonização do corpo sutil. E isso repercute no corpo físico. Se você trata o corpo sutil, retira determinadas anomalias, determinados desequilíbrios, certamente isso vai repercutir no corpo físico. Maravilhoso. Juntando as três são energéticas. As 3 são quânticas. As 3 trabalham também, e elas, importantes que elas têm manifestações de agravamento, todas elas têm os agravamentos, como a homeopatia tem, a câmera multidimensional e a biorressonância. Nós vamos tratando de cada uma delas aí. Muito bem. Como que ela surgiu? Como que o senhor conheceu? Como que isso começou? E como o senhor começou a estudá-la mais profundamente? Você está falando aí já da biorressonância. Da biorressonância. Isso. Veja bem, como eu sou físico e eu já leio na área médica desde de novinho, eu sempre gostei de ficar lendo medicina social, trabalhando, vendo várias coisas que entravam em conflito, porque quando eu via a física e via alguns procedimentos médicos, eu achava que estava muito estranho ali. E eu sempre buscando, inclusive a minha intenção na época era fazer biofísica, eu cheguei a fazer contato em Pernambuco para fazer biofísica, então eu estava sempre lendo e buscando esse tipo de conhecimento. Na verdade, eu lia mais livros de medicina voltada, né, de biofísica, de tudo, do que livro de física, propriamente dito, porque eu estava sempre buscando essa interface. E alguns anos atrás eu já comprei um equipamento que faz análise de só exame, né, que faz exame, é um analisador quântico. Eu trabalhei com ele quase 5 anos, mas como eu andei fazendo várias verificações e tudo, eu vi que tinha alguns erros ali que não batia, embora os resultados ajudam bastante, eles ajudam muito mesmo. Mas eu notei que precisava de algo mais, porque eu diagnosticar e não tratar, eu busquei, fui atrás de alguma coisa diferente. E um dia eu encontrei esse Hunter Metatron. O Hunter, como o preço dele era muito caro, eu demorei um tempo para ter coragem para enfrentar e comprá-lo. Mas eu fiquei quase um ano lendo o manual, traduzindo o manual para tentar entender, porque o ideal era ir lá e fazer o curso. Né? Isso que é o ideal. Só que não tinha condição. Na Rússia, o Brasil, por exemplo, ir na Rússia é muito complicado e os custos são muito altos. Mas eu peguei, comecei a ler, traduzindo e resolvendo, e deu um momento que eu comecei a trabalhar, e os resultados foram maravilhosos. Né? Eu tive resultados de biorressonância de pessoa, por exemplo, eu estava até comentando hoje, a primeira pessoa que eu tratei lombar foi presencial, uma senhora que ela custou sentar na minha cadeira aqui, uma cadeira que é muito baixa, então a pessoa tem dificuldade de sentar.
porque ela é muito confortável, mas ela é muito baixa, a bunda fica muito embaixo. Aí essa pessoa dormiu durante a biorressonância. E no final, quando eu terminei, que ela acordou e tudo, ela levantou, é uma senhora, ela levantou com muita facilidade e ela assustou com a facilidade que ela conseguiu levantar. E a partir daí eu só fui fazendo biorressonância e detectando problemas que hoje eu já consigo visualizar, às vezes muito antes da pessoa me informar. Muito bacana. Eu, sim, eu conheci através de uma amiga o trabalho do senhor, tornei-me fã porque eu tenho falado para todo mundo que eu converso o quanto tem me ajudado, né? O pessoal aqui já me conhece, sabe que eu gosto muito das terapias que são integrativas, então, ozonioterapia, os óleos essenciais, e agora a biorressonância, a câmara, que fazem realmente sim, uma diferença incrível. E aí, a gente tem a medicina tradicional, que óbvio que ela é necessária, mas ela entende, então, aí a doença como um desajuste do corpo físico, né? E ela só Sim. presta atenção realmente ali no corpo físico. E tudo é no combater, né? O antibiótico, o anti-inflamatório. E a gente sabe que isso, na verdade, suprime e não deixa o corpo se manifestar. Eu brincava com os meus alunos que às vezes a pessoa fica doente, ela fala, nossa, mas como eu fiquei doente se eu não tive nem sintoma? Então eu brincava com eles na aula de fisiologia. Gente, mas como que vai ter sintoma um corpo que a gente suprime o tempo inteiro? Então, se a gente suprime, suprime, suprime. E a visão dessas terapias que a gente vai estar conversando aí ao longo dessas 3 lives, elas não fazem esse papel, né? Elas atuam de uma maneira aí energética lá no corpo sutil. E aí, para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor esse movimento, como que isso influencia e afeta no corpo material? Veja bem, só fazendo um gancho lá com relação à alopatia. Enquanto a alopatia ela vê os sintomas e ela tenta sumir com esse sintoma, para nós é o contrário. Os sintomas são indicações do caminho que nós devemos seguir para fazer o tratamento. Uma pessoa, por exemplo, que tem problema, sei lá, otite, uma criança, por exemplo, que tem otite. Se você insistir em dar antibiótico por um bom tempo, essa otite vai sumir, ela vai desaparecer. Só que mais tarde poderá surgir, por exemplo, uma pneumonia. Então, o processo vai se aprofundando. E o problema é que, se você continua suprimindo e tratando de forma agressiva, que na verdade não é tratamento, é apenas uma supressão, esse problema que gostaria de sair, de ser jogado fora do corpo, ele vai buscando cada vez mais órgãos mais nobres. Hoje, por exemplo, é muito comum as crianças serem extremamente agressivas. Você vê em escola, as crianças são muito agressivas. Mas por que elas são agressivas? Você vai observar o passado delas, se você fizer um levantamento, você vai ver que houve supressão de otite, de vários tipos de patologias que elas tiveram, e essas supressões, quer dizer, elas vão para algum lugar, porque se você não permitiu que o organismo jogasse aquilo para fora, que o organismo realmente tratasse, e os vírus trabalham também nesse processo, e você está sempre suprimindo, evitando que a criança passe por esses estágios, o desequilíbrio vai para algum lugar, e normalmente vai para a cabeça. Aí essas crianças ficam extremamente agressivas. E elas, provavelmente, elas serão um adulto muito agressivo e, em alguns casos, extremamente sérios. Olha, como que é importante a gente entender esse processo, né? A gente sabe que na nossa cultura alopata, entrou em febre, a gente já corre, medica. Uma dorzinha, a gente já corre, Positivo. medica. E a gente precisa, na verdade, começar a olhar um pouquinho mais para os sinais que o corpo nos dá, né? E Correto. acolher e tratar de. Não é não tratar, é tratar de uma forma que o corpo tenha condições de solucionar, né? Positivo. Então vamos lá. Inclusive, uma criança que teve pneumonia e que essa pneumonia foi suprimida com antibióticos e com tudo, na hora que você começar a tratar com homeopatia, ou com biorressonância, ou com qualquer um desses tratamentos energéticos,
a tendência é essa pneumonia voltar. Mas você Olha, precisa tratá-la de forma equilibrada. É claro que tem algumas crianças que ela não vai voltar, porque o próprio organismo da criança foi capaz de não permitir que fosse suprimido e jogou para fora já em tempo. Mas muitas dessas crianças houve a supressão e ela vai retornar à doença para ser curada. eu Isso vou serve para contar pneumonia, serve o para caso. otite, para qualquer outra. A Beatriz, a Hum. gente iniciou na homeopatia, ela tinha 3 anos. Isso eu vou contar quando a gente fizer a live lá de homeopatia. Mas a gente Ah, viveu tá algo ótimo. muito interessante a partir do momento que a gente levou para a homeopatia, viu? E Ótimo. realmente a gente observou esse caminho do sair, né? Deixar a doença sair do corpo. Isso é muito interessante, é É. muito bom. É o O caminho. Maffei, o Maffei, ele falava muito sobre isso. Ele falava o seguinte: quando eles estão criando essas vacinas para tirar determinada patologia, o meu medo, o Maffei falando, né? O meu medo é o que eles vão colocar no lugar. Né? Então, eles tiram uma, o que, que eles colocam no lugar? Então, É isso, esse que era o grande medo do Maffei, isso está em vários trabalhos do Maffei, em vários livros do Maffei, que são trabalhos maravilhosos nesse sentido. Ele era um médico, um cara realmente excepcional. É legal o pessoal procurar, estudar e, né, até atrás dessa referência, porque hoje também tem muitos estudos mostrando, né, acerca da Certo. própria homeopatia, do seu funcionamento, e que vai na linha dessas outras terapias que nós estamos apresentando. É muito importante, assim, eu acho que Correto. a gente hoje vê muitos médicos, muitos terapeutas já trabalhando, já aceitando. Eu vejo crescer muito a questão dos óleos essenciais, que também é uma forma natural de trabalhar. Então, eu vejo que já tem um movimento, né, doutor? Já tem um Tem. caminho aí para uma medicina mais completa, digamos assim, que não seja tão fragmentada e enxergue o indivíduo como um ser físico, energético, né? Porque se a gente for pegar essa matéria e for, né? Olha eu, né? Fracionando, a gente vai achar energia, não é isso? Vai achar energia. Somente energia. Esse ano, o ano de 2022, vai ser certamente um ano de inflexão sobre isso. Eu não acho que ainda vai ser o ano que vai começar a diminuir os números de farmácias, mas brevemente isso também vai acontecer. Então, é o ano do que os terapeutas realmente vão estar trabalhando bastante e os diversos tipos de terapias energéticas, terapias que integram realmente, que tratam o ser humano como um todo. Como um todo. Eu vou abrir uma aspinhas até aí, que às vezes no consultório, agora estou um pouquinho afastada por conta do tratamento, mas entre às vezes os alunos, a fala é que a gente percebe que as pessoas, na verdade, estão cansadas só daquele tratamento em que o sintoma some, mas aí você tira o medicamento, o sintoma volta, às vezes até de uma forma mais grave. A própria pandemia gerou uma instabilidade muito grande emocional nas pessoas, e a gente sabe quando o emocional adoece, o corpo adoece junto, não tem Correto. como separar. Então a gente percebe esse movimento de que as pessoas estão ficando um pouco cansadas, só daquilo que cuida do imediato. Né? Porque, na verdade, a Certo. gente tem aí uma medicina que é muito imediatista. A gente precisa muitas vezes dela, mas quanto mais limpo esse corpo tiver, mais preparado tiver, também acaba sendo uma resposta até mais rápida, né? Tudo no seu tempo, Correto. tudo dentro da necessidade do momento. Então eu vejo que as pessoas têm feito esse movimento mesmo, né? Certo. Não, então, o número tem aumentado bastante, o número de pessoas que buscam esse tipo de tratamento. É muito grande. E aí acho que é por isso que a gente coloca, então, que serão as terapias do futuro, da nova era, doutor? Eu não tenho dúvida disso, não. Eu falo disso já há quase mais de 40 anos, praticamente, porque eu já lia sobre a nova era. Mas eu sempre achava que estava chegando, sempre achava que estava chegando. Já são mais de 40 anos que passaram, mas acho que agora nós estamos vendo muitos sinais muito intensos de que realmente a nova era já chegou. E é momento da gente usufruir e aproveitar o que virá, porque são coisas maravilhosas que virão. O que nós já vimos até então
eu diria que é muito pouco dentro do que nós vamos poder usufruir aqueles que realmente quiserem usufruir das tecnologias, dos conhecimentos que vão ter daqui para frente. É muita coisa. É muito bom, muito bom. Que sejam bem-vindas cada vez mais, né? As pessoas aqui ainda acho que não conhecem, realmente acho que é um primeiro contato, as pessoas que me seguem aí, às vezes eu já soltei alguma coisa do senhor, às vezes eu falo alguma coisa, mas aqui na nossa região a gente conhecia a biorressonância só como forma diagnóstica mesmo, e a partir Sim. desse diagnóstico se traçava, né, a terapêutica. E aí, hoje, a gente tem a possibilidade de usar, então, a biorressonância como diagnóstica e ela já faz toda a harmonização. E o senhor trabalha hoje de forma remota. Então, assim, como que isso acontece? Como que a pessoa recebe essa frequência? Como que é isso para as pessoas que não conhecem nada ainda, doutor? Isso aí é a grande dificuldade para todos. Isso é natural que as pessoas tenham dificuldade de entender isso. Mas é só pensar no controle remoto da televisão, os controles remotos, de modo geral, que a gente utiliza em nossas residências, dá para a pessoa entender. Porque é a mesma coisa. O que eu tenho aqui é um equipamento, e esse equipamento ele funciona presencialmente utilizando um fone de ouvido. A pessoa coloca o fone de ouvido e a gente fazia o tratamento. Só que depois eu comprei um equipamento que eu coloco, na verdade é uma antena, e que eu emito essa onda para chegar até na pessoa. Só que na pandemia, logo no início da pandemia, era um problema muito sério, porque as pessoas tinham que me enviar fios de cabelo, que eu precisava do DNA. Eu precisava do DNA da pessoa, né? Só que, como eu trabalho com transferência de informação usando imagem já há mais de 10 anos, eu já faço isso há muitos anos, né, de transferência de informação, isso é uma coisa bem interessante, porque eu consigo pegar, por exemplo, uma planta qualquer e transferir a informação dessa planta para um vidro de remédio. Eu consigo fazer isso. É uma técnica extremamente simples que eu aprendi há muitos anos atrás. Então, quando surgiu esse problema da dificuldade, inclusive os próprios correios que estavam fechados, Nossa. logo no início da pandemia, aí eu falei assim, eu vou testar, eu vou fazer umas modificações no sistema para eu utilizar foto, porque a foto a pessoa me manda. Então, através da foto da pessoa, eu consigo fazer essa transferência de informação. Agora, é importante as pessoas perceberem que isso tudo é quântico. Quando nós tratamos de quântica, nós estamos falando de algo que independe do espaço e independe do tempo. Então, não tem tempo e espaço, é independente disso. Então, quando emite a onda aqui, que é uma onda escalar, que também depende do tempo e do espaço, essa onda chega até a pessoa. Agora, por que chega só até ela? Porque é a foto dela que está na câmera. Quer dizer, eu tenho um reservatóriozinho onde eu coloco a foto. Agora, eu já estou produzindo esse sistema. Inclusive, a intenção porque eu não vou comercializar, deixar comercializando assim esse sistema. Eu vou comercializar para aquelas pessoas que resolverem fazer o curso, se for fazer o curso de biorressonância. Aí, ao final, que passando, a pessoa vê que realmente vai trabalhar, aí eu vou disponibilizar para essa pessoa, eu vou comercializar para ela. Esse meu sistema que eu criei, que ele vai poder tratar também à distância e também utilizando foto. E com isso, como se diz, a Terra toda poderá ser um cliente em potencial. Você não Qualquer precisa que canto. as pessoas. Qualquer canto. Eu já tratei gente na Inglaterra, em Portugal, na Alemanha, na França, já tratei gente nos Estados Unidos, quer dizer, já fiz tratamento de gente em qualquer lugar, é como se estivesse do meu lado. Céu, que É a maravilha, não mesma tem coisa. barreira. Não tem barreira. Lembra, é física, isso é Física, física. gente, Que coisa tipo de maravilhosa. física? São ondas escalares. Ah, mas como é que são essas ondas escalares? Isso tudo precisa de estudo ainda,
inclusive para a gente entender realmente como é que isso verdadeiramente está funcionando. Que É maravilha. pesquisa que nós temos que fazer. Doutor, e qual que é o papel do indivíduo nisso tudo? Veja bem, quando eu comecei a fazer a biorressonância, eu tinha uma frase que eu mandava para as pessoas, ela me autorizando a fazer. A pessoa me autorizando, me autoriza. Tinha lá toda uma coisa que eu colocava, que é uma biorressonância, que tem uma câmera. Fazia todo um. Eu aproveitei a autorização para passar algumas informações. Eu fiquei um tempão sem fazer isso, agora eu estou retornando. Por quê? Porque eu tenho notado que aquela pessoa que participa, aquela pessoa que busca, que realmente quer, essa pessoa, os resultados são muito melhores. Aquelas pessoas que têm dificuldade, que, deixa bem, às vezes não acreditam e tudo, não é que não funciona, funciona para eles também. É claro que tem um grupo que não funciona. Eu tive duas pessoas que eu diria que eu dei homeopatia, eu coloquei na câmera, eu fiz biorressonância, e essas duas pessoas, inclusive, são dois amigos meus, eles não sentiram alteração nenhuma. Quer dizer, a participação das pessoas é muito importante. É muito importante, se a pessoa realmente quer. Agora, se a pessoa fala assim, não, eu não acredito, mas eu vou fazer. Os resultados têm sido muito bons também. Têm sido muito bons. Eu já tive pessoas, por exemplo, que eu estava fazendo a biorressonância, pessoas que não acreditam, e na hora que eu estava fazendo, a pessoa fala assim, poxa, eu estou sentindo um calor na minha coluna. Eu estou sentindo o meu corpo formigar. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo totalmente enjoado. Quer dizer, isso simultaneamente no momento que eu estava fazendo. Mas a participação da pessoa, o interesse da pessoa de querer fazer e querer se curar, isso é muito importante. Por isso eu estou introduzindo agora essa introdução. Então, Maravilha. o querer, porque na verdade não somos nós que curamos. A gente apenas manda um sinal que vai buscar auxiliar o organismo da pessoa e o resto é o organismo que vai cuidar e vai fazer tudo. Se a pessoa trabalhar contra, certamente vai dificultar. É aquilo que o comando do pensamento, né? Da vontade se Da ligar, vontade. ondas vibracionais também, né? Então, se a gente se ajusta à onda que está vindo, o sucesso é garantido. Eu sou É exemplo disso. garantido. Eu me É lembro que garantido. na segunda quimioterapia, apesar de estar fazendo a ozonioterapia que eu amo, até um beijão para a Cris, para a Letilde, para a Valéria, que eu também não fico sem a ozonioterapia, é maravilhoso, eu faço a homeopatia, mas faço o tratamento espiritual, mas ainda assim, depois da quimioterapia, eu estava começando a ter dores no corpo, rapidinho um relato, Certo. para que as pessoas, né, sintam isso também de quem está fazendo, né? Eu estou como paciente aí do doutor. E com uma dor já na coluna, dor nos braços, e eu lembro que na primeira biorressonância, a hora que eu ia levantar já da cama, eu ia devagarzinho, porque doía as costas. Eu falava, meu Deus, esse negócio vai começar a pegar. E pensava, não, não vai pegar, não. Conheci o senhor, fiz a primeira. Na primeira, eu já não senti mais as dores nas costas, eu não tenho dores no corpo. As pessoas olham para mim e falam assim: Nossa, você tá bem, né? Eu falo: Tô ótima. E penso: Ótimo. biorressonância é a cereja do meu bolo, né? Porque realmente me sustenta muito, 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 muito. E quando o bicho pega pro meu lado, o doutor Leonardo, tô assim. E a gente vai e faz mais uma biorressonância. E tem ajudado demais, demais mesmo. Então é fantástico. Eu estou apaixonada. Eu vou fazer o curso. Doutor, indicações. Qualquer pessoa pode fazer. Então, por exemplo, ó, eu tenho pacientes que são gestantes, e aí às vezes tem uma infecção urinária, às vezes tem uma predisposição, um quadro de hipertensão, de diabetes, começa aquele vucu-vucu e a gente cai na medicação. Desculpa. Fui junto com o senhor agora.
E aí, Essa semana... Ah, como que seria para essas pessoas, para essas minhas pacientes? olha, as gestantes sempre a gente tem um cuidado a mais, né? Sempre, sempre. Mesmo com homeopatia, mesmo, por exemplo, eu estou com uma gestante em Minas, eu faço biorressonância dela, inclusive fiz essa semana a biorressonância, e ela está tomando o sais de Schussler da biorressonância, que é o sais de Schussler a gente considera homeopatia, mas na verdade, se for pensar bem, não é bem homeopatia. Mas a gente toma alguns cuidados a mais, mas é muito bom. Tá? A gente faz a biorressonância. É claro que em alguns casos a gente faz com uma dosagem bem menor, faz um tempo menor, a gente toma alguns cuidados. Mas é bom a gente dar uma olhada ali no útero, ver como é que está o emocional, dar uma trabalhada nesse emocional no cérebro. Em vez de fazer o cérebro inteiro, faz uma parte dele, faz mais devagar, faz um tempo menor. Quer dizer, isso é muito bom. E dá uma olhada, por exemplo, às vezes ela está com problema na coluna, né? Porque às vezes postura, a barriga vai mexendo no campo de gravitação, no centro de gravidade da mãe. Tudo isso ajuda, tá? Já fiz já em várias gestantes. Com relação a problemas urinários, os resultados são muito bons. São muito bons. Por que a biorressonância, por exemplo, a gente trabalha, porque muitos dos problemas urinários é emocional, né? É uma agressão no espaço da pessoa. Se houve alguém entrando no espaço da pessoa, isso pode repercutir em problemas urinários ou outros tipos de problema. E a gente trabalha também o emocional. Então, nós vamos lá no cérebro trabalhando. Trabalhamos na região, né? E trabalhamos lá. Por fazer essas duas coisas, os resultados costumam ser muito interessantes. Muito Tá? bom. Aqui É tem até uma possível, sim. gestante participando, ó. A gestante sou eu. Muito bom. Estou muito feliz. Acho que é Carol. Que legal. Que legal. Muito bom. Se vocês quiserem fazer perguntas também, pessoal, pode ir mandando aí que a gente Pode depois mandar. vai abrindo. Acho que de repente sobra aí um tempinho, se nem que a gente passar um pouquinho, a gente vai respondendo à medida que for surgindo aí. E aí, doutor, eu pensei numa outra coisa. Eu fiz de um curso de fisioterapia integrativa, onde a gente começou a estudar que a inflamação que a gente vai acumulando no corpo pode, no caso de uma gestante, né, colaborar até para alguns quadros, enfim. E aí, em alguns artigos, essa inflamação na criança pode também correlacionar-se com o número de autismo, que vem crescendo bastante. E aí, dentro da integrativa, a gente tem até alguns recursos que a gente trabalha usando capacete, manta de LED, entre outros Certo. recursos. Mas é um pouco difícil, porque a criança já é agitadinha por natureza, né? E aí, às vezes, com a criança que é autista, é um pouquinho mais difícil o recurso para fazê-la ficar quietinha. Então, nesse caso, a criança também poderia fazer, no caso da criança autista, crianças que têm alguns paralisia cerebral, criança que é um pouquinho mais agitada, que não dorme à noite, é indicado? É excelente. É muito bom. Mas antes de responder, eu vou um pouquinho antes. As pessoas que querem engravidar, que querem ter seus filhos, que eu acho isso maravilhoso, eu acho que a gestação. Ver uma mulher grávida, para mim, é uma coisa. Eu fico falando que minhas duas. Eu tenho três filhas, né? A mais velha já teve três crianças. É, a mais velha dela já está com 12 anos. Meu Poderia estar Deus. com 18 se ela tivesse tido filho logo no início. As outras duas ainda não tiveram filho, nem casaram ainda não. Mas eu até fico falando com elas. Mas seria muito importante que começasse, que a mãe, muito antes de engravidar, já começasse a fazer algumas limpezas. Porque uma das coisas, na nossa concepção, lembra, nós não somos donos da verdade e nem podemos afirmar isso ainda categoricamente, mas nós acreditamos que uma das coisas que levam ao autismo são as intoxicações com materiais pesados. Tá? Então, isso começa lá na mãe. Então, começa na mãe. Então, se a mãe já faz uma limpeza, e com a homeopatia, com a biorressonância, a gente consegue fazer, já começar essas limpezas. Quer dizer, se isso é feito
com antecedência e a hora que essa mãe engravida, certamente o seu filho, o risco de ter um filho autista ou mesmo com síndrome de Down, eu acredito que cai absurdamente. É Ah, mas preparar, né? preparar o organismo da mãe para receber essa criança, e o emocional dela também. E que outra coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas não dão importância, mas que é muito importante, se a pessoa se prepara para ser uma mãe, para ser um pai, isso é muito importante, que esse filho não seja gerado, por exemplo, numa balada, porque é totalmente diferente Sim. do que um processo que foi totalmente planejado. Então, é muito importante que as pessoas passem a pensar nisso. Porque se fazer uma limpeza do corpo, por exemplo, o uso de. Tem algumas homeopatias que a gente utiliza para fazer essa limpeza, para ajudar. A biorressonância ajuda nisso também. E a câmera, eu tenho notado que ela tem ajudado, porque ela trabalha muito o emocional e trabalha os sonhos, sonhos. E isso tem ajudado bastante. Então, vamos lá. É muito importante, mesmo a criança que já é uma criança, que já tem Diagnóstico. autismo, está muito acelerada, muito agressiva, não está dormindo à noite, a biorressonância ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu já fiz isso em várias crianças, não só crianças, como adultos, inclusive. E eu começo na câmera e depois eu faço a biorressonância. Os resultados são muito bons e são muito rápidos. Eles não são lentos, é muito rápido. Às vezes, uma única biorressonância que você faz, a mãe já percebe uma mudança no comportamento da criança. Às vezes, a criança que não está falando melhora isso aí. Mas eu sempre alio isso com uma limpeza também dos materiais pesados. Aí eu entro com a homeopatia. Muito. Auxiliado pela biorressonância, mas entrando com a homeopatia para ajudar a tirar esses materiais. É muito bom. Os resultados são muito bons. Só para você ter Maravilha. uma ideia, tem uma pessoa que eu trato lá em Minas, ela deve ter, eu trato ela com homeopatia há uns 10 anos. Ela tem problemas mentais, de criança, desde criança. Ela está com 52 anos de idade. É uma criança com 52 anos de idade. Eu sempre tratava com homeopatia. Quando veio a biorressonância, hoje dificilmente eu dou homeopatia. Já deve ter uns 2 anos que eu não dou homeopatia para ela. Porque o caso dela, eu faço a biorressonância, é muito rápido o resultado. Já Ela fica tem calminha, ela fica tranquila, porque ela fazia cocô no quarto, fazia aquela Meu bagunça, e Deus. ficava gritando a noite toda, e era aquela coisa. Antes eu ia dando um jeito com homeopatia. Hoje a biorressonância já Já resolve. consegue. Às Olha vezes que, a câmera já resolve o problema. Os que resultados são maravilha. muito bons, muito bons. E são rápidos, tá? Não são demorados. É mais rápido que a homeopatia. É difícil você comparar com a homeopatia, porque quando você tem as informações corretas de qualquer pessoa e consegue perceber qual é o remédio que a pessoa está vibrando, o resultado da homeopatia é muito rápido. Também vai Muito também rápido. rápido, né? Depende disso. Depende de eu ter essas informações. A biorressonância eu não preciso disso. Entendi. Entendeu? A biorressonância não precisa falar nada. A pessoa pode ser uma criança assim, assim, assim. Para mim já é suficiente. Eu não preciso de dizer que a criança é assim ou assado. Não preciso. Eu gosto que me diga, mas eu não preciso. Para até ver se bate com o que o equipamento está mostrando, é legal saber o histórico, né? Mas é bem bacana, Cristal. Eu já tive a oportunidade de participar com o doutor, vendo ele realizar, e é muito interessante, porque o aparelho ele vai mostrando ali numa pontuação as áreas, né? O que está mais em harmonia, o que não está. Então, aí o terapeuta ele consegue identificar, fazer o diagnóstico, né, ali do local onde tem alteração, e isso já vai harmonizando, não é isso? Harmonizando. Para quem quer ver, lá no meu Instagram tem vários tratamentos que eu faço que está lá a filmagem. Dá para a pessoa entender isso que você está falando. É muito bacana. Visitem, olhem mesmo, porque vale a pena, porque dá para você ter uma noção do que está acontecendo. O aparelho vai identificando e já vai tratando, já vai ajustando, e as frequências vão ficando bem simétricas, né? Então, fazendo com que o corpo funcione bem, né?
Olha. E tem, assim, um número de sessões que a pessoa precisa fazer, uma manutenção que seja necessária após o tratamento. Como que é essa parte, doutor? Olha bem, se vocês entrarem lá no Instagram, lá embaixo, você vai, há 3, 4 anos atrás, tem uma moça morena. Essa moça caiu do cavalo e fraturou uma das vértebras. Tá lá, ela, não é a voz dela, mas a foto é dela. Mas o texto é dela. Ela não quis usar a voz dela na época, eu usei o eletrônico. Mas o texto é dela e a foto é dela, o nome é correto é dela. O que foi esse caso? Eu chamo a atenção desse caso porque ela, com 2 biorressonâncias, eu resolvi o problema dela de coluna de fratura e de quebra eu resolvi na época o problema do intestino dela que não funcionava. Que ela não tinha me contado, eu vi que o intestino dela estava muito ruim e eu fiz uma biorressonância. Na época foram 2 biorressonâncias apenas. É Duas. claro que é muito comum, eu aconselho fazer pelo menos o pacote com 4 biorressonâncias. Por quê? Porque às vezes o problema que a pessoa tem, que a pessoa está a queixa, às vezes com uma a gente já resolve. Mas a gente consegue ver outras coisas em outros órgãos que estão em processo de desequilíbrio. Por exemplo, os dentes. É muito comum a gente ver desequilíbrio nos dentes. Muito comum. E aí, coisas que vai aparecer daqui a 6 meses, um ano, talvez até muito mais. E pode se tornar uma coisa muito mais grave. Ele mostra o desequilíbrio energético, você vai lá e trata, e é muito tranquilo. Essa semana mesmo eu tratei de uma pessoa que tem 2 dentes com problema, que ela já sabia. Um é um molar e o outro é um pré-molar. Do mesmo lado, mas um é de cima e outro de baixo. Foi interessante porque ela já tinha me falado desse problema, lá acusou, e quando você olha a imagem, você vê nitidamente, porque eu joguei mais pontos, nitidamente o destaque desses 2 dentes. Aí eu Nossa. tratei a energia. A minha esperança, e um dos dentes, ele é trincado. Aí ele falou Ah, assim, é um dente trincado. Ah, ele vai curar o dente trincado? Eu não sei, não posso afirmar isso. tem que Mas acompanhar. que vai melhorar a energia do dente, eu não tenho a menor dúvida. Isso vai. Agora, se vai salvar o dente, é outra história, eu não posso afirmar. Eu não tenho ainda trabalho suficiente para afirmar isso, mas eu tenho esperança que vai salvar esse dente dessa pessoa. Mas estamos trabalhando. E número de sessões. Na época, eu criei 3 pacotes. Um pacote com 4, com 8 e com 14. Na verdade, foi 1 mês, 2 meses e 3 meses. Mas a grande, grande maioria resolve com 4 sessões. Grande maioria. Às vezes, 2 sessões resolve. Mas eu aconselho fazer pelo menos 4, porque a gente olha alguns órgãos que a pessoa nem está sabendo, olha o pâncreas, olha o fígado, olha o intestino, olha a tireoide, olha a região do intestino, que, por exemplo, pessoas que têm muita gente na família, é o meu caso, por exemplo, que teve problema de apendicite, né? A inflamação do apêndice. Sim. A gente vê direitinho quando está correndo o risco de ter uma apendicite. E aí a Nossa. gente trabalha a energia muito antes dessa criança, porque às vezes eu, por exemplo, eu devo ter tido com 9, 10 anos de idade, me tiraram o meu apêndice. Na minha família tem um monte de gente. E eu falo com eles, fazer a biorressonância evita tirar esse apêndice. Mas tem gente que não acredita. Está nas O que nossas eu posso mãos a fazer? decisão, né? Não tem jeito, a Nas nossas decisão mãos. fica. Os recursos, a tecnologia, o avanço chegando. Aí a gente tem a Um opção, né? outro, um outro alerta que vale a pena é o AVC. Pessoas que têm AVC, pessoas que, assim, na família, muito propensa a ter AVC, a gente acredita também. Você já tem pesquisa suficiente para afirmar? Não, não tem. Mas eu já tenho dados que me indicam que eu estou correto. E quando nós fazemos a biorressonância, a probabilidade de AVC em determinadas pessoas que já têm isso na genética
reduz. Eu diria que Reduz. reduz consideravelmente. Mas nós vamos ter, talvez daqui mais uns 5 anos, eu vou poder bater o martelo nisso, até publicar um artigo sobre isso. Beleza, né? E a gente tem algumas ideias aí, né, de pesquisa, Certo. e uma delas a gente vai tocar, né, doutor? Já? Eu posso falar um Nós vamos pouquinho dela começar. aqui já? Pode, eu acharia ótimo. Então, nós estamos aí, tá, querendo não, nós vamos realizar uma pesquisa com 10 mulheres que tenham como diagnóstico já algum nódulo mamário, tá? Não oncológico ainda, num BIRADS que precise ser monitorado pelo mastologista. Então, é aquela mulher que teve um BIRADS 3, mas aí faz a biópsia, cai para benigno, um 4, o médico opta por não retirar e acompanhar, porque lá na biópsia deu benigno de novo ali, mas que precise ficar em acompanhamento. Então, nós vamos selecionar 10 mulheres com este perfil, e aí a gente vai fazer, então, pede uma ultrassonografia dessa mama, e vamos realizar aí umas 5 sessões, repete o exame, mais 5 sessões, para que a nossa hipótese aí, que a gente tem como hipótese, é que isso reduza. Então, nós vamos acompanhar e, através dessa pesquisa, nós vamos tentar publicar isso, apresentar, já também transformar numa ferramenta de evidência, né, doutor? Certo. Faltou um detalhezinho, você não quis falar, não? O quê? Ai, meu Deus. Pode A outra falar. coisa que nós vamos estar olhando, além dos nódulos. Verdade, a Ah, densidade, pessoal, a densidade, tá? Então, porque tem alguns. O doutor, na verdade, já fez aí alguns testes e já teve uma resposta positiva com relação à estrutura mamária. Então, aí a gente já vai estar olhando isso também, as mulheres vão estar percebendo isso aí também. Então, a gente vai amarrar as duas coisas para trazer isso como evidência e fortalecendo também os estudos, né? Tem muita gente pesquisando certo. sobre isso, né, doutor? Não Tem, exatamente sobre tem. isso, esse assunto, mas sobre os efeitos de uma forma geral aí da biorressonância, né? Correto, correto. Se o senhor até Porque, quiser na falar um verdade, pouquinho nós, sobre as nós vamos pesquisas, trabalhar essa pesquisa, nós vamos trabalhar o músculo, não só a mama, como a parte de sustentação, do músculo que sustenta. Então, a nossa expectativa é que a mulher sinta que os seus seios vai ficar realmente mais denso, vai ficar mais, como eu diria a palavra, né? Vai ficar mais sustentado. Seria uma luta contra a ação gravitacional, da gente tentar reduzir isso aí através da biorressonância. Um às vezes pouco, pelo até menos. seria interessante, porque vem a amamentação, né? E vem o Correto. tempo, e realmente todo o tecido mamário fica um pouco mais flácido. Então, seria nesse sentido também. Então, a gente, além Nesse de estar sentido. acompanhando o nódulo, vai estar observando essas modificações realmente na estrutura da mama. Então, vai ser bem bacana. Quem tiver interesse pode procurar já o doutor Leonardo, pode me procurar, que aí a gente tem, né, estamos desenvolvendo aí os critérios de inclusão, de exclusão, e vamos conversando para que a gente possa ter esse grupo para pesquisar, para trabalhar e trazer resultados positivos e ajudar as pessoas também. Eu prefiro que procure você, porque você que a ideia é sua, Tá bom. Pode me chamar lá no do direct, critério, então. então você que vai fazer essa escolha, eu acho que você que tem a competência para fazer isso. Então, o pessoal me Para procure lá no selecionar esse direct. grupo. Nós vamos, vai estar me procurando, então, eu vou selecionar. Óbvio que o doutor Leonardo vai ser meu orientador, eu estou começando agora, me apaixonei pela biorressonância, eu falo que tudo que é integrativo eu amo, né? Há um tempo atrás eu fiz o curso da integrativa também, e a gente vai estudando, buscando caminhos para que a saúde seja evidenciada, né? Não a doença, porque hoje a gente evidencia muito a doença. A gente não evidencia a É, saúde.
É tudo é o combate à doença. Então, não, eu acho que a gente já está numa era, já está caminhando para isso, né? Para que a gente possa evidenciar a nossa saúde. A gente suprime desde muito pequenininho. Então, evidenciar a Claro. saúde, trazer recursos que recuperem a nossa capacidade de reagir a, e ter até mais resistência. E foi bem interessante também, eu vou contar aqui rapidinho, acho que a gente tem tempo, porque eu sou aí, né, como eu falei, eu faço o tratamento com o doutor. Faço quimioterapia, eu tive um linfoma, e o meu linfoma já era um estágio avançado. Então, quando eu comecei a fazer a quimioterapia, eu conheci o doutor, e em 4 sessões de quimioterapia, mas já estava com umas 6, 7 de biorressonância, o linfoma derreteu. E eu venho percebendo muitas melhoras. Eu quase não tenho efeito colateral. Então, eu tenho uma associação de terapias, de ferramentas que eu utilizo, como ozonioterapia, a própria Importante. homeopatia, biorressonância. Então, gente, é extremamente importante. Eu falo para o doutor, nossa, as pessoas precisam conhecer, porque realmente melhora muito a qualidade de vida das pessoas, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que o processo da cura se deve a todas as esferas. A esfera da alopatia, a esfera da homeopatia, da biorressonância, com certeza. Então, é muito importante que as pessoas conheçam mesmo, pesquisem, né? O doutor é super solícito, aí vocês estão vendo, entrem lá no Instagram dele, façam as perguntas, porque eu estou conhecendo agora também, mas embarquei, a gente quer tocar essa pesquisa e outras pesquisas já estão aqui no meu radar dentro da área de pélvica de saúde da mulher, né, que é onde eu atuo com mais É. intensidade, e também pensando um pouquinho na oncologia, que eu acho que é uma área que precisa de bastante Muito, carinho aí, né, doutor? muito, muito, muito importante. Inclusive, uma informação que 2 pessoas que eu tive indicação, eu vou usar o termo indicativo de que a biorressonância pode ajudar com relação a essa questão dos seios. Uma tinha mais de 60 anos e uma tinha mais de 50. Então, não eram menininhas como vocês, não. Quer dizer, as Ah outras lá. eu não estou vendo, né? Eram jovens senhoras de 50 e poucos anos e uma tem mais de 60. Então, pelo que eu vi, é possível para qualquer idade, não importa a idade. Não Não importa a importa, idade. não Que importa. maravilha. Acho que A sim. Eu mulherada acho vai sim. ficar feliz, viu? Não, eu espero que sim, eu espero que realmente a gente esteja certo. Mas É, o que você falou com relação aos diferentes tipos de terapia, eu, por exemplo, quando eu vou em Minas, eu nunca deixo de fazer ozônio. Eu faço isso. ozônio quando eu vou em Minas. Faço terapia neural, de vez em quando eu gosto de fazer. Eu faço autoemo, eu mesmo aplico em mim. Quer dizer, então, é um conjunto de coisas que a gente pode fazer buscando sempre o equilíbrio, buscando sempre saúde. Saúde. É o que nós Saúde. precisamos buscar, né? Focar na saúde e É, não focar na doença. É a isso nossa. aí. É o que a gente espera que seja o caminho aí para complementar a medicina, que já é maravilhosa, né? Mas agregando todos esses conhecimentos, ela com certeza se torna muito mais completa. Quando a gente conseguir Correto. entender que a gente precisa cuidar de lá para cá, né? Todo o ser energético que está por trás desse ser físico. Doutor, eu vou pedir para que o Correto. senhor finalize falando alguma coisa aí que seja, que venha aí na mente, que seja bacana para o pessoal. E te agradecer mais uma vez. Eu ficaria aqui horas, mas a gente já está entrando no finalzinho. Eu te agradeço demais a participação, viu? Eu que agradeço, Valéria. Foi um prazer imenso conhecê-la. Todo esse trabalho, essa parceria que a gente está caminhando aí, para mim está sendo um prazer imenso, porque até então eu sou um pouco isolado, um pouco sozinho, né? Se a pessoa olhar lá, eu faço um pouco de tudo, mas agora a coisa está começando a caminhar, eu acho que nós vamos poder estar divulgando mais esse trabalho
da biorressonância, da câmera multidimensional. Eu só diria para as pessoas o seguinte, que é muito importante que as pessoas busquem a saúde, busquem o equilíbrio. Todo procedimento que te agride, certamente ele não está caminhando na direção do equilíbrio do seu organismo. Quando você busca situações, procedimentos que está ensinando o seu corpo a encontrar o caminho certo, certamente você vai ter uma boa saúde. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A biorressonância, eu acho que ela está aí para dar a sua contribuição. A câmera multidimensional, para as pessoas terem uma ideia, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, mas você tem no mercado aí as pessoas falando das medbed, que são camas de tratamento. As pessoas estão falando sobre isso. A câmera multidimensional ela faz um pouquinho do que vai ser essa medbed no futuro. E a homeopatia, que é uma coisa que todo mundo já conhece, ou pelo menos a grande maioria. Vamos trabalhar e o que as pessoas quiserem perguntar, sugerir, criticar, eu adoro crítica, porque eu cresço muito com ela. Será um prazer em ouvi-las e respondê-las. Então, visitem o Instagram do Dr. Leonardo, a quem não conhece. Vale a pena, ele tem vários relatos lá, tem um pouco desse trabalho, e a gente fica à disposição. Eu não para tirar dúvidas ainda, mas ele com certeza. Né, doutor? Não, você Ai, também. meu Deus do céu. Lá Mas tem tá alguns bom. depoimentos que eu gosto muito. São pessoas que realmente sentiram. Tem o depoimento da Aparecida Diniz. Tá meio amarelado a foto dela. Foi maravilhoso o depoimento dela, ela na câmera multidimensional. E tem os depoimentos da biorressonância também. Então tem um pouco de tudo lá, acho que vale a pena conhecer. Conhecer e pode fazer as críticas que serão muito bem-vindas. A gente Eu vai adoro crescendo, crítica. né? Vai crescendo, oportunidade de crescimento. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Fique com Deus. Pessoal, obrigada pela participação. Eu vou deixar no meu feed de notícias e vou dar um jeitinho de mandar para o doutor para que ele possa postar no dele também, tá? E a gente fica aí à Eu disposição. agradeço. Muito É um obrigada, prazer. boa noite. É a primeira vez que nós fazemos, mas não será a última. Não, a gente tem projetos aí, já já a gente solta a data da próxima live, que o tema será então a câmera multidimensional. Não percam, Multidimensional. fiquem ligadinhos que já já a gente solta também. A câmera multidimensional vai ter um tempo bem maior para perguntas. Seria muito importante as pessoas trazerem as perguntas. A gente Que é um pode até tema já muito novo. ir pensando, né? Quem quiser já ir formulando, Pois é. enfim, bacana. O senhor acho que vai conseguir esclarecer bastante coisa. Algumas pessoas que conversaram comigo e queriam saber da biorressonância, às vezes ainda, né, sem tanto conhecimento, acho que hoje ficou muito claro, muito tranquilo das pessoas entenderem como que funciona, né? E assim a gente vai levando mais informação para que mais pessoas Ótimo. possam se beneficiar disso aí. É só gratidão mesmo. E podem colocar as perguntas que quiserem, que pensarem depois lá que a gente responde. Será um prazer imenso responder todas elas. Muito obrigada. Tá. Boa noite. Eu que Fiquem com Deus. agradeço. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Paz e pessoal. luz. Paz e Bênçãos de luz. luz para todos.